Bom dia, senhores deputados, deputado Mota, deputado Marquito, deputado Lunelli, que nos acompanham nessa nossa reunião, os servidores da Assembleia Legislativa, a imprensa catarinense, todos aqueles que nos acompanham pelas redes da Assembleia. Eu, antes de abrir a nossa reunião, informo o recebimento do ofício do deputado Maurício Peixe, informando que está impedido de comparecer a essa reunião, em virtude de estar com a agenda externa. Em face dessa comunicação, declaro aberta a nossa reunião para leitura do relatório, debate, aprovação do relatório do ato da presidência 129, que discute o acidente ocorrido com a Casan aqui na cidade de Florianópolis. Em primeira discussão e votação, a ata da segunda reunião ordinária da sessão legislativa. Não havendo quem queira discutir, aprovado. Informo a chegada das seguintes correspondências. Ofício CTD 032324, datado de 12 de março de 24, encaminhado pela Companhia Catarinense de Água e Saneamento, em resposta ao ofício, encaminhando informações e documentos já entregues ao relator. Vamos, então, à ordem do dia. Apresentação e votação do relatório final da comissão mista. Eu coloco em discussão o seguinte cronograma de trabalho. O presidente passa a palavra para o relator, para que ele faça as suas observações. Em seguida, o relatório, é aberta a discussão do relatório apresentado pelo presidente. Terminada a discussão, é colocado em votação o relatório, e após a votação do relatório, ficam abertas as perguntas para os presentes, a imprensa e o público em geral. De acordo? Relator? De acordo. Bom, cumprindo, então, o prazo regimental, as orientações passadas pela presidência e pela relatoria, e estando todos os membros da comissão de acordo, concedo a palavra ao relator, deputado Mário Mota, para a leitura resumida do relatório. Informo a Vossas Excelências e os demais que nos acompanham aqui, que o relatório já foi disponibilizado na íntegra na última semana, então todos os deputados da comissão já têm conhecimento do teor do mesmo. Com a palavra, o deputado Mário Mota. Caro presidente Ivan Nates, vice-presidente Marquito, meu colega Antídio Lunelli, mesmo ausente, um abraço carinhoso ao nosso deputado Maurício Peixe. Eu, antes de mais nada, agradeço imensamente o apoio, o respeito e o carinho recebido de todos vocês da comissão. Agradeço por antecipação a nossa equipe e a todos os demais assessores dos vossos gabinetes, quando acionados, estiveram presentes para nos auxiliar. Quero fazer um registro especial, a participação, inclusive, do presidente da Casan, tanto na primeira como na última oitiva, e dos demais integrantes, quando chamados, estiveram presentes também, respondendo sempre prontamente, com documentos que foram muito importantes e que são, evidentemente, do interesse da própria companhia. O deputado Ivan Nates, presidente, já esclareceu, são 145 páginas de relatório e inúmeros anexos. Os senhores da imprensa, especialmente, terão acesso à íntegra dessas 145 páginas, tão logo o relatório seja aprovado aqui pelos deputados. Forem aprovados, é a nossa esperança, nós teremos um QR Code que ficará à disposição de vocês e, por eles, cada um de vocês, bastou entrar no QR Code e terão acesso à íntegra do documento, incluindo os 2 últimos capítulos, conclusões e encaminhamentos, que são os que eu passo a ler a partir de agora, com um breve resumo daquilo que as 145 páginas apresentam, praticamente com documentos comprobatórios. Então, eu inicio dizendo o seguinte: em 6 de setembro de 2023,
houve o rompimento do reservatório denominado R4 da Companhia de Águas e Saneamentos de Santa Catarina, Casan, localizado à rua Luiz Carlos Prestes, no bairro Monte Cristo, em Florianópolis, como resultado do colapso de uma das paredes da célula 2. O prefeito de Florianópolis, por meio do decreto 25.521, de 6 de setembro de 2023, declarou situação de emergência no município, especialmente no bairro Monte Cristo, afetado pelo colapso estrutural. A tragédia foi amplamente divulgada pelos meios de comunicação, inclusive nacionalmente. Houve muita destruição, carros amontoados, casas danificadas, pessoas assustadas com o ocorrido, sendo que muitas foram acordadas pelo estrondo da água, levando tudo o que encontrava pela frente e invadindo muitas residências. Diante disto, essa comissão mista, formada por integrantes das comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público e Turismo e Meio Ambiente, são duas as comissões que integramos, foi constituída pelo ato da presidência número 129-DL, de 5 de outubro do ano de 2023, para investigar as causas do rompimento do reservatório de águas da Companhia de Saneamento de Santa Catarina, Casan, no bairro Monte Cristo, e acompanhar as demais perícias. Os trabalhos foram intensos, quase semanais, resultando em um vasto acervo de documentos analisados minuciosamente, são mais de 7.000 folhas, incluindo contratos, aditivos, plantas, diários de obra, relatórios fotográficos, memórias de cálculo, trocas de e-mails, dentre outros. Além disso, foram realizadas oitivas com 10 testemunhas, resultando em quase 9 horas de questionamentos aos convidados que se apresentaram. Faço uma observação que, por ser uma comissão mista e não uma comissão de inquérito, não tínhamos e não temos o poder de convocar ninguém. Convidamos e a imensa maioria deles esteve presente nas oitivas. Com o trabalho mencionado, entende-se que as informações divulgadas pela comissão já foram fundamentais para prestar inúmeros esclarecimentos aos catarinenses, agindo com respeito aos afetados e prezando pela transparência, um dos pilares da administração pública. Nesse sentido, acredita-se que a comissão tenha desempenhado bem sua função, pois desde as primeiras oitivas trouxe esclarecimentos atualizados, destacando divergências entre a obra projetada e a executada, proporcionando uma compreensão mais clara à sociedade sobre as possíveis causas do rompimento. Essas causas, inclusive, foram confirmadas pela Polícia Científica através do seu laudo oficial, apresentado também no âmbito da comissão, como sendo as causas efetivas que resultaram no rompimento do reservatório. Conclui-se, a partir de então, que a parede da célula 2 do reservatório R4, localizado no Monte Cristo, rompeu, abre aspas, pela incapacidade daquela parede estrutural transferir aos pilares adjacentes os esforços exercidos pela massa de água que havia em seu interior. Fecha aspas. Essa condição, afirmada pela Polícia Científica em seu laudo pericial, já devidamente referenciado no relatório, decorre do uso divergente da armadura N5 dos estribos em relação ao seu diâmetro, passando de 10 milímetros projetados para 5 milímetros executados. Portanto, e na prática, como a resistência é relacionada com a área de ferro, a estrutura implementada tinha cerca de 25% da resistência pretendida apenas. E é nesse ponto que acontece a ruptura. A execução da armadura N15 também apresentou divergência em relação ao seu espaçamento. Oportuno registrar que, com o resultado do laudo pericial contratado pela Casan, constatou-se que os estribos também da célula 1 apresentaram divergência em relação ao diâmetro projetado. Era 10 milímetros e o executado 6,3 milímetros. O conjunto de provas reunidas indica que a responsabilidade por tais irregularidades recai sobre o engenheiro responsável pela execução da obra. Não podemos esquecer, no entanto, que aos fiscais da Casan cabia a atribuição técnica de identificar que a estrutura executada não estava de acordo com a estrutura projetada, sendo que a alteração era de fácil percepção, o que teria impedido, provavelmente, a ocorrência do colapso.
Ainda em relação aos estribos, foi registrada a liquidação indevida de despesas ao se executarem armaduras com 5 milímetros, mas faturando armaduras com o diâmetro projetado de 10 milímetros, expondo novamente a atuação inadequada também dos fiscais da própria Casan. Outra divergência grave, igualmente levantada durante as perícias, remete à ausência da armadura N14 de 16 milímetros de ligação pilar-parede. Essas armaduras, seriam 59 peças por pilar, não foram encontradas em nenhum momento nos escombros e também não foi identificada pela janela de inspeção aberta pela empresa contratada pela Casan para efetuar a sua própria perícia durante a análise da célula 1. Vale ressaltar, fora do que apresento, a janela é um corte feito na célula 1 para verificar se o que era encontrado na 2, que estourou, também havia ou não sido feita na célula 1. Ressalte-se que, conforme informado em reunião da comissão, somadas as alterações identificadas nos estribos N15 e nas armaduras de ligação pilar-parede N14, presume-se que a estrutura se apresenta com cerca de 10 toneladas a menos de aço do que o previsto. Uma terceira divergência encontrada nos remete às barras dos pilares, a armadura longitudinal N19, que não se encontravam posicionadas conforme indicado no projeto, o que reforça a falta de comprometimento do engenheiro responsável técnico pela obra, pois, mais uma vez, não foram respeitadas as indicações constantes do projeto original. Da mesma forma, os fiscais da Casan tinham a atribuição técnica de certificar que a estrutura executada não estava conforme estabelecido no projeto. Outra dúvida importante é o fato de não ter sido localizada a armadura N14 nas memórias de cálculos da mediação, tanto na célula 1 quanto na célula 2, dando a entender que as citadas armaduras não foram mesmo utilizadas em toda a estrutura do reservatório, pelo menos na função para a qual foram projetadas. Diante de tudo o que foi exposto, é possível que, durante uma visita do engenheiro projetista à obra, o assunto tenha girado em torno das armaduras de reforço entre as paredes. Porém, não há registro dessas orientações no local, e tampouco algum encaminhamento para sugestões de redução da armadura N14 com o objetivo de amenizar o acréscimo gerado com o reforço em outros pontos, por exemplo, no canto da parede. Pesa nesse sentido ainda o fato de não terem sido localizados nos processos de solicitação de aditivos um pedido adicional de aço para uso nesses pontos, o que reforça a hipótese de um remanejamento das ferragens já existentes no canteiro de obra para uso nos cantos de parede. Entretanto, no momento, isso é apenas uma hipótese sem registros comprobatórios. Não encontramos como comprovar. Não temos informações concretas do que tenha motivado esta ausência da ferragem e apenas, infelizmente, hipóteses. A única afirmação que se pode fazer até o momento é de que é mais uma irregularidade na execução da obra quando comparada ao projeto original, reforçando a indicação de responsabilidade direta dos profissionais já citados anteriormente. Faço aqui uma observação fora do relato. Nós cruzamos todas as perícias feitas por nossa equipe, pela equipe da Polícia Científica e demais perícias que foram levantadas, inclusive a da própria Casan, e só nós conseguimos encontrar esse ponto. Por isso, e buscamos comprovação, não encontramos documentos que pudessem comprovar ou atas, por isso levantamos a hipótese para deixá-la registrada, que é mais uma irregularidade encontrada. Só que não temos como afirmar a quem caberia essa responsabilidade. Em relação às divergências apontadas relacionadas aos estribos, foi registrada a liquidação indevida de despesa, pois mediu-se aço de 10 milímetros, mas se executou de 5 milímetros. Sobre a armadura N14 de 16 milímetros ausente, provavelmente ausente em toda a estrutura, esta não foi contabilizada nas mediações, dando a entender que não foi faturada,
o que é mais uma surpresa. Entende-se como hipótese, e conforme detalhado no relatório, que essas armaduras foram remanejadas para outras partes da estrutura, também não para a finalidade projetada inicialmente. Por fim, no relatório encontram-se apontamentos de outras falhas relacionadas ao andamento do contrato EOC 966-2014, começou em 2014, e que se estendem naturalmente às demais estruturas objetos do referido contrato. Estas estão incorporadas nas sugestões de encaminhamentos a seguir, com o objetivo de gerar incentivos para procedimentos mais qualificados de contratação, execução e fiscalização da obra, visando melhoria contínua dos processos, buscando evitar que novos e lamentáveis acontecimentos como esse voltem a ocorrer. Esta parte final que eu disse também foi dita pelo próprio presidente Edson Moritz numa das oitivas de que a Casan precisaria revisar o seu protocolo e os seus processos de construção, fiscalização e adequação de novas obras. Concluímos aqui a parte que traz o resumo do que nós encontramos nas buscas todas, a mais de 7.000 páginas, como eu disse, a todos os diários de obra, inclusive aquele mês que nós havíamos buscado e não encontrávamos, nossa equipe conseguiu alcançar aquele arquivo e, eu diria até para uma certa frustração, ele não trazia nada de diferente do que imaginávamos. Quer dizer, pensávamos que ele pudesse responder algumas questões, mas, na verdade, ele não trazia nada de novo em relação àquilo que tínhamos. Mas foi importante porque também tirou da nossa cabeça a ideia de que aquele arquivo poderia ter sido simplesmente retirado por algum interesse de alguém efetivamente responsabilizado. Passo agora aos encaminhamentos para concluir minha fala. Ante o exposto com fundamento no artigo 37, parágrafo 5º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, o qual dispõe que compete à comissão mista concluir pela apresentação de proposição ou providências a serem adotadas pela Casa Legislativa ou por quem de direito, nós apresentamos o relatório final da comissão mista para que seja encaminhado com as seguintes providências. Primeiro, ao Ministério Público de Santa Catarina, sendo sugerida a juntada do nosso relatório final aos inquéritos civis em curso na 7ª e 29ª promotorias do órgão ministerial, e aí, respectivamente, ao número dos dois inquéritos, são um número bastante extenso, bem como nos autos da ação civil pública, também um número bastante extenso, para fins de subsídio técnico, probatório e instrução processual. Ou seja, estamos sugerindo que o nosso relatório seja encaminhado oficialmente ao Ministério Público de Santa Catarina para compor com ele o seu relatório final. E, repito, fizemos uma série de reuniões, cruzamos muitas informações com todas as instituições a quem encaminhamos, sugerimos o encaminhamento do relatório. Tribunal de Contas de Santa Catarina é o segundo encaminhamento, para que o relatório final seja juntado aos procedimentos autuados na Corte de Contas, para fim de subsídio técnico probatório, como recomendação que se instaure procedimento de acompanhamento por tempo razoável à verificação do desenvolvimento e de implementação das medidas de melhorias administrativas e operacionais informadas pela Casan, que se encontram descritas nas sugestões de encaminhamentos dedicadas à Casan, nos termos da portaria TC, e vai adiante. Daqui a pouco os senhores saberão do nosso encaminhamento à Casan. Número 3, sugestão de encaminhamento à Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina, como sugestão para a abertura de auditoria sobre o contrato EOC 966, firmado entre a Casan e a construtora Gomes e Gomes Limitada, lá em 2014, para a apuração das diversas irregularidades e ou falhas evidenciadas durante a vigência do referido ato administrativo. E vocês verão depois, quando receberem o documento completo, aqui fala no item 5 do rompimento, do item 6 das demais falhas de execução do contrato, e tudo isso está especificado entre as páginas 145 que lhes serão oferecidas
a partir do QR Code para que vocês possam confirmar. Essa é a primeira sugestão de encaminhamento à Controladoria. A segunda é a abertura de uma auditoria para garantir as devidas e justas indenizações, ressarcimento aos atingidos pelo desastre, ao mesmo tempo em que assegure mais transparência ao processo. Item 8, das indenizações, ressarcimento dos atingidos. Terceira sugestão de encaminhamento à Controladoria, realização de análise da legalidade dos termos de classificação número 18, documento de acompanhamento de obras, e número 11, sindicâncias e processos administrativos disciplinares, que estabelecem o grau de sigilo pela CASAM para tais documentos, recomendando, se for o caso, a sua desclassificação. A CASAM tem esses 2 documentos e, em alguns casos, retém, não só pela Lei de Proteção Geral de Dados, mas de documentos, ela retém o sigilo, e nós estamos pedindo que a Controladoria verifique e analise a legalidade desses termos da CASAM, por ser uma empresa pública, por dever prestar, naturalmente, os esclarecimentos da forma mais transparente possível à população. A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, CASAM, é o nosso 4º encaminhamento. Sugerimos instalação de procedimento administrativo disciplinar em desfavor do coordenador de fiscalização à época da vigência do contrato EOC 966-2014, o engenheiro sanitarista Adalberto Cunha Júnior, bem como dos engenheiros civil Marcelo Vasconcelos Araújo e sanitarista Maurício Silva Andrade. E aos itens pelos quais nós justificamos esta solicitação. Número 2, aprimoramento da fiscalização, perfil dos engenheiros fiscais, treinamentos, adoção de procedimentos padrão, adoção de avaliação técnica de projeto recomendada na NBR 6118, melhoria na elaboração e fiscalização de projetos e revisão nos procedimentos de fiscalização de obras. 4º, revisão do manual de contratações da empresa, processo licitatório, contratação e cadastro de fornecedores. Sugerimos informações mais detalhadas e capacidade financeira do fornecedor contratado, procedimento e acompanhamento das garantias e exigência qualificada do acervo técnico. Também a CASAM, contratação do serviço de uma empresa especializada para a inspeção e avaliação das condições estruturais de conservação e manutenção das suas estruturas, e esse serviço deve embasar a geração de diagnóstico com a indicação da condição real da estrutura, bem como estabelecer ações corretivas e preventivas necessárias, garantindo a continuidade das atividades para as quais foram projetadas e construídas, atendendo aos níveis de desempenho esperados e afastando riscos de falta de segurança. Em resumo, estamos pedindo uma revisão em todas as estruturas que a CASAM tem no Estado. Aliás, a empresa já teria, inclusive, iniciado o atendimento a essa sugestão. Que realize a revisão do plano de contingência e emergência do Sistema Interligado de Abastecimento, CIA, da Grande Florianópolis, incluindo os tipos de eventos imprevistos ocorridos e não elencados na versão atual nos termos do artigo 4º e 12º da Resolução 156 da ARESC, a Agência Reguladora. Que na revisão do plano de contingência e emergência supracitado, aliado aos eventos imprevistos ocorridos, seja também estruturado o protocolo padrão para credenciamento e demais procedimentos para pagamentos indenizatórios e ou ressarcimentos, assegurando o direito da negociação coletiva dos atingidos em todos os momentos do processo de reparação. Esta última parte dessa sugestão foi encaminhada num ofício à relatoria, por isso não foi colocado em votação, porque não foi encaminhada à comissão especificamente, e a relatoria conseguiu encaixar estas partes sugeridas pelo deputado Marquito, e eu repito, até para que ele também possa acompanhar bem, que na revisão do plano de contingência e emergência supracitado, aliado aos eventos imprevistos ocorridos, seja também estruturado um protocolo padrão para credenciamento e demais procedimentos para pagamentos indenizatórios e ou ressarcimento,
assegurando o direito de negociação coletiva dos atingidos em todos os momentos do processo de reparação. O deputado Marquito encaminhou mais 2 sugestões que estão contempladas também no próximo encaminhamento à CASAM. Que seja estudada a viabilidade de oportunizar suporte técnico independente, seja por contratação direta em caso de desastres ou de competência da contratada quando da aquisição de seguro para início das obras, especialmente em zonas especiais de interesse social, visando amenizar os impactos causados por situações de riscos não programados, e aqui vai a sugestão do deputado Marquito, e por analogia, uma vez que é uma lei abrangente apenas a barragens, acima de 3 milhões de metros cúbicos, que seja visando amenizar os impactos causados por situações de risco não programados e, por analogia, no que couber, aplicando-se a Lei 14.755/2023 nas ocorrências de sinistros com reservatórios de responsabilidade da companhia. Finalmente, o deputado Marquito havia sugerido incluir também o Comitê Local da PNAB, que é a Política Nacional de Atingidos por Barragens, e nós percebemos que a lei, e eu explico a ele, inclusive, além do Programa de Direito das Populações Atingidas por Barragens, fazendo referência dentro dessa lei, nos artigos 3º, 4º, inciso 3º e artigo 5º, faz referência exatamente ao que o senhor propõe, que é a inclusão do comitê, nas referências dentro da lei aos artigos 6º e 7º. Portanto, eu fico até feliz que conseguimos encaixar no nosso relatório 3 sugestões importantes encaminhadas pelo deputado Marquito, e eu espero que ele se sinta contemplado, evidentemente. A CASAM ainda, na sequência, revisão do Manual de Contratações, processo licitatório, me perdoem, aqui eu já passei. Repito, vou até ler novamente para ficar bem claro, então. Que seja estudada a viabilidade de oportunizar suporte técnico independente, a CASAM já tem buscado isso, seja por contratação direta em caso de desastres ou de competência da contratada quando da aquisição de seguro para início das obras, especialmente em zonas especiais de interesse social, é aquele caso, visando amenizar os impactos causados por situações de riscos não programados e, por analogia, no que couber, aplicando-se a Lei 14.755, de 2023, nas ocorrências de sinistros com reservatórios de responsabilidade da companhia. Encaminhando para as 2 últimas páginas, a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, a ARESC. Eu registro que a ARESC é uma das instituições que não nos contemplaram com sua vinda às oitivas. A ARESC, a Caixa Econômica, que também financiou parte da obra e imaginamos tivesse fiscais, pedimos que viesse, e, finalmente, Gomes e Gomes, que inicialmente disse que estaria conosco nas oitivas e, posteriormente, por orientação do seu corpo jurídico, pediu desculpas, mas não compareceu às oitivas. Então, eu vou às sugestões que damos à ARESC. Primeiro, que atue no sentido de garantir a atualização do cadastro de estruturas operacionais da CASAM, principalmente adutoras e tubulações, a fim de evitar novos acidentes ou atrasos, tais como os registrados nas obras do Monte Cristo e também Irineu Comelli. Nessas 2 obras, descobriu-se depois que 2 adutoras da própria CASAM passavam sob o terreno, onde seria construído. Isso acabou atrasando em muitos dias a necessidade, para que se pudesse começar com estaqueamento, a revisão desse projeto inicial, sendo que isso já deveria ser, naturalmente, de conhecimento da própria CASAM. Tais como os registrados nas obras do Monte Cristo e Irineu Comelli, devido à presença de adutoras subterrâneas da própria empresa nos canteiros de obra, sem, a princípio, conhecimento da companhia. Que se verifique, ainda encaminhamos à Agência de Regulação de Serviços Públicos, que se verifique e comprovada a ausência, a CASAM seja acionada para que cumpra a necessidade de publicização dos planos de contingência e emergência em seu site oficial, conforme prevê o artigo 24 da Resolução ARESC, número 156.
nós buscamos com a equipe por várias vezes e não conseguimos localizar este plano de contingência e emergência transparente no site da Casan. Que notifique a Casan da necessidade de revisão do plano de contingência e emergência do Sistema Interligado de Abastecimento da Grande Florianópolis, incluindo os tipos de eventos imprevistos ocorridos e não elencados na versão atual, nos termos do artigo 4º e 12 da Resolução 156 da ARESC. Finalmente, que o diretor da agência instrua o seu setor técnico e, de forma complementar, a obrigação da Casan revisar o PEC, o Plano de Emergência e Contingência atual, sugerir contribuições seguindo as normas práticas de gestão de riscos, especialmente visando aprimorar as respostas e a cobertura das populações afetadas por eventos semelhantes aos ocorridos nos últimos anos em Florianópolis, nos termos do artigo 13 da Resolução 156. Encaminhamos também ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, para conhecimento e providências dentro de suas competências acerca das situações comentadas nos vários itens que envolvem engenheiros ligados, naturalmente, por um conselho profissional ao CREA. E, finalmente, encaminhamos também à Procuradoria Regional do Trabalho, PRT 12ª Região, para conhecimento e providências dentro da sua competência acerca de situações comentadas no item 6.3 das 145 páginas que os senhores terão acesso, da segurança do trabalho. É mais um problema que encontramos também na sequência das pesquisas da documentação. Dificuldades para os próprios trabalhadores, no caso da Gomes e Gomes, mas com responsabilidade de verificação também da própria Procuradoria Regional do Trabalho ou da fiscalização da Casan, impedir que aquilo acontecesse. Condições de trabalho, especialmente. Senhoras e senhores, este é o resumo e o encaminhamento de providências que a relatoria faz depois de 119 dias, um dia antes do término do prazo estabelecido de 60 mais 60 de prorrogação. E eu repito, agradeço imensamente o apoio dos nossos colegas deputados, de suas assessorias e, muito especialmente, do nosso grupo de trabalho, comandado pelo Giba, com a participação do seu Jonas. Enfim, eu cito os dois em nome deles, pela parte jurídica, o Fausto, mas, sem dúvida, a participação de toda a nossa equipe para a elaboração. O deputado Ivan Nats cruzou comigo recentemente e disse: Mário, vocês vão fazer um TCC? Eu confesso a vocês que é mais ou menos semelhante a um TCC pelo cuidado com que se trabalhou com os dados coletados. Muito obrigado a todos e está encerrada a minha participação. Muito obrigado. Bom, os senhores estão abertos à discussão, eu inicio os debates. Primeiro, para parabenizar o trabalho do deputado Mota, uma grande surpresa aqui na Assembleia Legislativa, a equipe dele, né, porque quando nós fizemos a CPI dos respiradores, eu sei bem que a equipe de gabinete é que faz praticamente todo o serviço, a gente só coordena, acompanha e decide se tiver alguma divergência. Isso prova que a Assembleia Legislativa é um corpo único, composto por todos os servidores, desde daquelas pessoas que recepcionam lá na entrada, até a atendente dos nossos gabinetes. A Assembleia Legislativa é um corpo único, composta pelo nosso presidente, que permitiu que nós pudéssemos estar aqui, permitir que os trabalhos fossem apresentados. O mesmo aconteceu na CPI dos respiradores, em que o deputado Júlio Garcia deu toda a autonomia, liberdade, estrutura para que a CPI dos respiradores pudesse se transformar naquilo que se transformou. Agora o deputado Mauro de Nadal, que também permite que os deputados façam o seu trabalho, independente de qualquer intervenção, e colocando a Assembleia Legislativa à disposição com toda a sua estrutura. Então, é um grande trabalho que a Assembleia Legislativa presta aos catarinenses. Permite uma parte? Claro. Eu queria destacar essa liberdade que o senhor também nos deu. Obrigado. Sem qualquer interferência, muito pelo contrário, só toca o barco, como diz o outro. E ressaltar que nós convidamos o deputado Mauro de Nadal, pela presidência da Assembleia, para estar conosco aqui
depois de apresentarmos o relatório. Ele agradeceu e disse, não, o momento é da comissão, fiquem tranquilos, estamos à disposição. Obrigado. Obrigado. Então, seguindo essa linha de raciocínio, que a Assembleia Legislativa cumpre o seu papel, né, constitucional, o seu papel representativo, cumpre com muita qualidade. O relatório é uma coisa muito boa de se ler, muito concisa, muito documentada, e vai servir de apoio para os processos judiciais, para as responsabilizações que devem acontecer, e, principalmente, o relatório ele trabalha para impedir que fatos como esses aconteçam. O que se nota do relatório é que sempre alguém não faz o seu trabalho, né? Sempre alguém não faz o seu trabalho. Os fiscais da Casan, e aqui eu quero abrir um parênteses para falar da Casan, porque o presidente da Casan sempre foi muito solícito, atendeu, teve desejo de ajudar. O presidente da Casan foi sempre muito parceiro da comissão. A Casan é vítima desse processo, como são vítimas aquelas pessoas que foram atingidas lá, como são vítimas os catarinenses, que a Casan pertence aos catarinenses, das pessoas que não fazem o seu trabalho, que são pagos para fazer seu trabalho e não fazem. Um paradigma eu faço aqui com a CPI dos respiradores, em que procuradores do Estado são pagos para dizer que não podia fazer compra com pagamento antecipado, e eles não falaram. Servidores do Estado que garantiram a compra com pagamento antecipado, sabendo que tinham um impedimento de que não podia fazer pagamento antecipado sem o recebimento do produto. Então, tem sempre servidores nesses processos que não cumprem a sua tarefa, que não cumprem o seu trabalho com a qualidade que se espera de um servidor público. E aí acontece esse tipo de coisa. Esse é o grande ponto, deputado Mota, que nós precisamos corrigir no serviço público. O servidor público altamente qualificado faz um concurso público extremamente concorrido, tem um salário acima da média dos demais trabalhadores, tem uma garantia de emprego, tem uma estabilidade, tem cursos permanentes, formação permanente. E, na hora que a gente precisa do servidor público, alguns deles, graças a Deus, uma pequena maioria, não responde adequadamente. Esse é um grande desafio da administração pública, fazer com que o servidor exerça o seu papel. A obra foi construída com ferro abaixo do que era indicado, cerca de 10 toneladas de ferro a menos. A obra ruiu por isso. E nós pagamos fiscais para acompanhar a execução da obra. E é muito triste também saber que aquele episódio da CPI dos respiradores também apontou a responsabilidade de diversos servidores públicos. O Ministério Público ajuizou representações contra esses servidores públicos e eles continuam trabalhando normalmente. Por quê? Porque os órgãos de controle do Estado ainda não terminaram os processos administrativos para fazer as competentes demissões desses funcionários. A Controladoria do Estado ainda não concluiu o que todo mundo já concluiu. A Assembleia já concluiu, o Ministério Público já concluiu, todo mundo concluiu que os servidores foram displicentes, irresponsáveis, não tomaram as diligências adequadas, mas o Estado ainda não concluiu. Então, nós pedimos à Casan que tenha celeridade, claro, com o devido processo legal, respeitado, mas que ela tenha diligência urgente no procedimento interno para avaliação desse relatório e eventual desligamento desses funcionários, se for o caso. Então, nós agradecemos imensamente o trabalho dos membros da comissão. Esse material muito rico, produzido com muito carinho, com muita responsabilidade, que os catarinenses recebem agora como parte fundamental do trabalho da Assembleia Legislativa, que é de fiscalizar e acompanhar soluções. Eu tenho certeza que é um trabalho que vai chegar muito rico na mão do Ministério Público, muito rico na mão
do Poder Judiciário, muito instrutivo para a Casan e um passo importante nesse grande sonho que é a perfeição da atividade exercida no serviço público. É o que todos nós sonhamos. Nós gostaríamos muito de que as coisas no serviço público fossem tratadas como elas são na iniciativa privada, né? Um servidor que não faz o seu trabalho, que não cumpre o seu papel, na iniciativa privada já teria sido desligado há muito tempo. Mas no serviço público ele pode ficar muitos e muitos anos discutindo, daqui a pouco cai no esquecimento e é capaz de nós ter que dar uma indenização ainda porque fizemos alegações que não poderiam ser feitas. Então, é a realidade que a gente vive hoje e nós temos que lutar todo mundo junto para mudar isso. E esse trabalho do deputado Mota, da nossa comissão, dessa presidência, do vice-presidente, dos membros, vai ajudar muito nesse grande desafio que é qualificar a entrega da prestação jurisdicional. Acho que a Assembleia faz um grande trabalho, cumpre o seu papel e estamos todos de parabéns. Continua a discussão? Senhor presidente, Ivan Nats, deputado Ivan Nats, cumprimentando o senhor, quero também cumprimentar o deputado Marquito, que é o vice-presidente, e, de uma forma muito especial, o relator, deputado Mário Mota, como tem descrito e trabalhado em cima desta comissão, deste relatório final da comissão mista. Deputado Mário Mota, com toda a sua equipe, está de parabéns, um trabalho de excelência. E aqui está mais do que claro a falta de fiscalização que houve nesta obra. E não só nesta, né? Como nós temos tantas e tantas outras obras públicas, onde que temos um custo elevadíssimo e um padrão de qualidade, a entrega para a nossa população vergonhosa. Então, nós precisamos trabalhar, sim, para que a gente pudesse mudar isso tudo. Porque nós, lá na iniciativa privada, fazemos os projetos e eles são acompanhados à risca. E temos a facilidade de fazer com que todas as obras corram em um tempo recorde. E no setor público ela se arrasta por muito tempo, fica muito cara, e nós precisamos trabalhar para facilitar, e eu diria assim, termos também penas maiores, né, em termos de agilidade, de demissão dos funcionários que acabam sempre estragando e colocando o nome das instituições e o nome do setor público no lixo. Então, é isso que eu gostaria de colocar. Está aqui evidente, está claro o desvio, a corrupção que houve e o resultado disso tudo que aconteceu, danificando e prejudicando toda uma população. Eu gostaria só que, se o Ministério Público realmente vai acompanhar a par e passo, né, para que seja dado continuidade nestas ações. E, presidente Ivan Nats, eu não sei como é que procede daqui por diante, se isso vai via presidência da casa ou se é através do senhor mesmo, como é que funciona. A presidência da casa determina o cumprimento, então. Mas, de qualquer forma, está aqui mais uma vez claro aquilo tudo que a gente vê todos os dias, né, colocando o setor público na lata do lixo, e isso nos deixa muito incomodados e inconfortáveis, porque nós estamos aqui fazendo um trabalho sério, honesto, transparente, nos dedicando, né? Viemos lá do setor da iniciativa privada exatamente para procurar dar um equilíbrio maior, que é o que nós tanto precisamos dentro do setor público. Então, mais uma vez aqui, agradecer a participação de todos, mas de uma forma muito especial o deputado Mário Mota. Deputado Mário Mota, grande deputado que nós temos aqui na casa, trabalha com afinco, trabalha para ajudar a construir um Estado muito melhor. Em todas as suas pautas, tem pego com muita responsabilidade e tem contribuído muito também
principalmente na educação, né, catarinense, fazendo um excelente trabalho. Então, muito nos orgulha termos parceiros aqui, companheiros, né, que levam realmente a sério a risca e elevando, né, a nossa casa, a nossa Assembleia Legislativa. Então, parabéns a todos e esperamos que daqui por diante, então, sejam tomadas as devidas providências. Muito obrigado. Continua a discussão, deputado Marquito. Obrigado. Queria, inicialmente, aqui cumprimentar todos os colegas deputados, Lunelli, Vanates e, especialmente, o deputado Mário Mota, que, em conjunto com sua equipe, também em parcerias, né, construíram esse excelente documento, material, um processo que conseguiu realizar essas escutas com qualidade. Uma comissão mista aqui na Assembleia Legislativa, muitas vezes, ela não realmente entrega um produto com essa qualidade e com essa dimensão e com esse conteúdo, deputado Mário Mota. Então, quero dizer que isso certamente resultado desse trabalho conjunto, né? Quero parabenizar a liderança no processo de relatoria e também agradecer a todos os servidores da casa que colaboraram imensamente, sejam dos gabinetes nossos, seja também aqui das estruturas da casa, que compreenderam a dimensão e a importância desse momento, né? Eu queria primeiro dizer que durante esse processo, inicialmente, o objeto da comissão mista estava muito focada sobre o evento do rompimento e nós trouxemos para dentro do debate a importância, né, dos moradores ou das famílias atingidas nesse processo. A comissão mista acolheu de forma muito especial essa proposta que nós fizemos e ampliou o objeto da comissão mista, né, ao ponto de, no relatório final, a gente tem um capítulo, o capítulo 8, que é destinado aos moradores, chamado assim, atingidos, né? E a gente conseguiu realizar algumas escutas, a gente conseguiu confrontar também posições e observações sobre o evento e conseguiu concluir, né, com 3 encaminhamentos, vamos chamar assim, concretos, para que a gente consiga ter mecanismos mais horizontais, que a gente consiga ter instrumentos definidos para eventos não esperados, como é muito declarado, eventos não esperados, mas que tem uma resposta única e uma resposta mais padronizada, né, para esses eventos que acontecerem. A gente compreende que a política nacional de atingidos por barragem, ela é uma política destinada aos reservatórios de grande escala, obviamente, porém a característica de reservatórios, sejam eles reservatórios de água potável, sejam eles reservatórios de águas advindas do tratamento de esgotamento sanitário, elas também têm uma característica que os seus rompimentos também acabam atingindo, de certa forma, famílias, casas, residências, comércio, assim por diante. E a gente teve 2 eventos em Florianópolis que acabaram sendo referência nesse processo e que nos explicitou a necessidade de uma padronização sobre essa relação entre, no caso, a Casan ou qualquer outra empresa, como a empreendedora ou empreendedor, e os atingidos por aquele evento não esperado daquela obra ou daquele empreendimento. Então, a Política Nacional de Atingidos por Barragem, ela dá caminhos e nos aponta formas, como, por exemplo, o tratamento coletivo sobre os problemas não individualizados, né? Ele dá linhas também, como, por exemplo, a necessidade de uma assistência técnica externa para que seja feita as avaliações, as análises e confrontada, inclusive tendo um elemento externo ao processo para que não exista problemas depois de judicializações, né? E um terceiro ponto, que é justamente um comitê que é interinstitucional e que garante esse diálogo mais amplo e que evita, por exemplo, dialogar com 3, 4, 5 lideranças de uma mesma comunidade, de ter ações e interesses conflitantes dentro do processo, né? E por isso acho que esses pontos eles são muito importantes, mas fica muito evidente que algumas delas não conseguem aplicar, como bem o deputado Mário Mota colocou, porque nos falta uma política estadual
de atingidos por barragem, que pode ter como característica também esses eventos que a gente tem aqui colocado. Eu acho que a gente não está no relatório, mas a gente fica como tarefa legislativa nossa de dialogar, pensar, olhar à luz da política nacional e baixar, né, uma política estadual nessa perspectiva. Quero dizer também que é importante esse tipo de reflexão, de análise, como o deputado Mário Mota colocou, muitas vezes é uma tese sendo defendida, ele não consegue colocar isso como um fato determinado, né, como foi colocado, as causas, né, determinadas, mas que as evidências, a partir também dos estudos colocados e de como ter confrontado aquelas auditorias que foram realizadas, acaba levando para esse caminho. Eu até falava aqui com o deputado Mário Mota, eu acho que, diferente da CPI dos respiradores, a comissão mista ela tem uma outra abordagem. A CPI dos respiradores levaram para um processo muito mais duro, né, na perspectiva da corrupção, de outros procedimentos. Aqui a gente não tem isso, então eu acho que a gente não levantou esse ponto, não apresentou isso como, né, um encaminhamento concreto. Eu acho que isso é importante também destacar. E acredito que a gente tem hoje, né, no serviço público em geral, seja municipal, estadual, federal, o compromisso de muitos profissionais com muita qualidade, com muita determinação, com muita responsabilidade no seu trato e nas suas tarefas, né? E por isso a gente precisa realmente identificar esses pontos que foram colocados, e o relatório ele é muito definido nisso. Ele não generaliza a responsabilidade, ele reconhece a responsabilidade e consegue construir mecanismos para atingir e dar consequência a esse processo. Como é uma comissão mista, a gente não tem força, né, como uma comissão parlamentar de inquérito ou de investigação, que acaba tendo muito mais força do ponto de vista de determinar aqueles encaminhamentos, né? Porém, eu acho que o relatório ele é muito sóbrio, né? O relatório ele é muito, foi feito com muita responsabilidade, e ele consegue colocar a ampliação desse diálogo. Eu tenho certeza que os servidores da Casan, que o conjunto da Casan estão determinados nessa tarefa. Eu tenho dialogado com muitos deles, estão muito definidos de dar um passo e superar essas questões que vêm acontecendo, né? Até porque hoje é uma empresa pública que tem nas suas mãos uma das principais garantias do futuro, que é água potável e tratamento de esgoto. Então, certamente, a gente sabe do compromisso, e, para além dos encaminhamentos, eu acho que essa casa, os parlamentares que compuseram essa frente parlamentar mista, também tem uma tarefa, que é acompanhar e colaborar com a Casan para superar essas situações e que elas não se repitam no futuro, que pessoas não sejam atingidas, que esse tipo de evento não seja atingido, que recursos públicos, como foram investidos, não sejam perdidos dessa forma. E certamente a gente sabe que tem aí um esforço para realizar esse espaço. Então, queria dizer que eu me sinto muito contemplado. Acho que o relatório, novamente, ele foi muito sóbrio, e a gente dá um passo importante e mostra também a responsabilidade dessa comissão, desses parlamentares e da Casa, com temas que são tão sensíveis à sociedade. Parabéns, deputado Mário Mota, a toda a equipe. Agradecer também a minha equipe, que tem se dedicado no diálogo com a equipe do deputado Mário Mota, e, mais uma vez, foi um excelente trabalho. Obrigado. Bom, encerrados os debates aqui na mesa, coloco então em votação o relatório apresentado pelo deputado Mário Mota, a comissão especial mista que acompanhou o acidente no bairro Monte Cristo, que envolveu as estruturas da Casan. Os deputados que concordam com o parecer permaneçam como estão. Aprovado a unanimidade. Feita essa votação, a aprovação do relatório, dou por encerrados os trabalhos da comissão, não sem antes abrir a palavra para os presentes, caso queiram conversar com o relator ou com algum dos deputados a respeito dos procedimentos que foram deliberados pela comissão. Consulta se tem alguém com desejo de fazer uso da palavra. Presidente, só uma observação. Nós temos um QR Code, ou como diz o Luciano Huck, um QR Code, é assim que ele diz, né?
Ah, está aqui? Ah, está aqui. Se vocês quiserem apontar os celulares para esse QR Code, vocês já têm acesso ao documento completo, inclusive com o que foi apresentado aqui, os 2 últimos capítulos. E ali vocês, onde encontrarem link ou anexo, clicando em cima, ou vocês vão para o trecho do vídeo citado, do momento em que alguém citava numa das oitivas, ou para o documento específico do Diário Oficial da Assembleia, com a ata específica que caracterizou. Enfim, fiquem à vontade e agradeço muito as observações feitas pelos deputados Lunelli, Marquito, pelo presidente Vannatzes. E gostaria até de acrescentar, quando chegou a sugestão do deputado Marquito em relação à Lei 17.455, a primeira ideia nossa era dizer, mas não tem nada a ver, né? Porque é barragens e tudo mais. Mas é evidente pela colocação final dele, por analogia e no que couber, você tem como aproveitar muito dessa lei. E talvez a sugestão dele seja tomarmos como referência essa lei que abrange barragens e imaginarmos um aproveitamento, né, um resumo que possa ser aplicado aos estados, aos municípios, enfim, para outros episódios que, não tão grande quanto barragens, causam problemas bastante semelhantes, né, mesmo que seja para uma pessoa. Então, eu acho que é importante justamente essa discussão ao final das sugestões. Muito grato a todos. Então, terminados os debates, dou por encerrada a nossa comissão. A comissão comunica à presidência da Assembleia para as deliberações da comissão. Muito obrigado a todos, especialmente os servidores, né, deputado Mota, servidores da nossa comissão. Perfeitamente. Que sempre são brilhantes, extraordinários, extremamente competentes. É uma honra trabalhar com vocês. Queria ressaltar, o ageneiro, por exemplo, é o nosso elemento na comissão de legislação participativa, né? Então, não por isso deixou de nos ajudar em outras comissões, que é o caso. Então, muito obrigado também. E a todos os demais, evidentemente, vocês já entenderam. Um abraço carinhoso.